Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, tá chegando agora no canal, meu nome é Liliane e aqui no canal a gente faz muita coisa junto. Eu faço aqui e vocês fazem daí, depois vocês me contam como que foi fazer com a dica que eu dei, do jeito que eu faço, se você faz diferente. Então, para quem não tá inscrito no canal, já ativa a notificação, curte aí esse vídeo e compartilha com quem você acha que consegue fazer alguma coisa parecido com esse conteúdo que está no vídeo. Pode ajudar, pode ser uma dica muito importante. Eu deixei aqui um guardanapinho que a gente já fez em outro vídeo, tá vendo? Olha só o pontinho dele, né? Pontinho diferente, mais trabalhadinho. E aí, coloquei essa argolinha aqui com a flor. A argolinha a gente não fez junto ainda não, mas o guardanapo já tem outro vídeo no canal. Se você não viu, volta lá em alguns vídeos atrás que você vai conseguir ver para fazer esse vídeo. Consegui fazer esse guardanapo. Olha só, cantinho mitrado, tá vendo? Eu ensinei o passo a passo lá atrás em outro vídeo. Mas hoje eu vim aqui para mostrar para vocês esse jogo americano. Tá vendo? É um lugar americano. O jogo a gente dá o nome quando se tem mais de uma unidade. Então, aqui eu vou aproximar para vocês verem também que eu usei esse ponto, tá vendo? Um ponto decorado. E aqui, ó, eu nem tirei a linha para dar o acabamentinho, eu deixei assim justamente para mostrar para vocês. Fiz aqui na beiradinha também. E do outro lado, mostrar para vocês que eu faço na cor... Opa! Deixa eu focar direitinho aqui, peraí. Olha só, eu faço na cor do tecido. Acho que tá meio fora de foco. Vou colocar mais longe que acho que dá pra ver mais fácil. Deu pra ver? Aqui, ó. Tá? Então, eu faço... Deixa eu colocar aqui no verso que acho que vai dar pra ver o desenho melhor. Tá vendo? Ó, eu faço uma linha reta aqui. Um retângulo central. Depois eu faço o ponto trabalhado aqui. E esse mesmo ponto eu faço aqui, nessa lateralzinha, e aqui tem uma linha reta. Acho que dá pra ver, né? Então, vamos fazer o passo a passo junto. Eu vou tirar esse daqui pra gente fazer desde o comecinho. Eu fiz um jogo aqui, que eu costumo usar a medida de... Aqui, ó. 35 por 45, quando ele estiver pronto. Mas o corte do meu tecido, eu corto com... Nessa medida aqui, ó. Aqui tem 30... Opa! Aqui tem 37 e aqui tem 47. Por quê? Quando eu fizer a costura... Olha só. Tá vendo a costura aqui? Na margem, eu deixo 1 centímetro aqui e 1 centímetro na borda toda. Então, se eu fizer... com o recorte do tecido de 45 por 35, na hora que eu fizer a costura, vai me comer 1 centímetro desse lado e outro do outro lado, em todas as laterais. Então, eu tenho que cortar com 1 centímetro a mais para poder dar essa margem de costura. Então, corta, primeiro faz aquela situação, corta todos os tecidos, né, a quantidade que você precisa, para fazer, e depois você já... Eu fiz aqui um lado numa cor lisa e o outro lado na estampa. Você vê que aqui o tecido ele tá no avesso, tá? Então, se você comprar meio metro de tecido, que aí você vai ter meio metro de tecido, aqui a gente tem 47, certo? Então, você compra 50 centímetros, vai sobrar uma bordinha de 3. Você corta, né, pra dar o tamanho exato que você precisa. E aí, você dobra o tecido em 4 e vão dar 4 partes, 4 lados, tá? Então, com 1 metro de tecido, você faz um jogo desse. Se você for fazer os 2 lados na mesma estampa, os 2 lados já na cor lisa, você vai comprar 1 metro que vai ser o suficiente para fazer. Como aqui eu tô usando um lado estampado e um lado liso, eu peguei meio metro para fazer 4 de um lado e meio metro para fazer 4 do outro lado. Então, vamos lá, cortamos o tecido, 37 por 47. Aí, coloquei frente com frente, tá vendo aqui? Frente com frente, levei na máquina e passei uma costura de 1 centímetro na borda toda.
deixando uma abertura aqui, ó. Eu sempre deixo desse lado aqui, porque eu me adaptei assim, eu acho mais fácil. Você pode deixar do lado que você achar que fica melhor pra você. Então, coloca na máquina, já deixando essa abertura aqui pra poder desvirar. Que aí você consegue enfiar a mão, tá vendo? E desvira. Só que antes de desvirar, depois que você fez a costura, então corta tudo, leva na máquina, costura todas as beiradinhas. Já faz de uma vez só, para não tomar muito tempo, vai ficar muito mais fácil. Depois que você costurou, você pega e faz o seguinte, não desvira, só costura. Lembra que o canto tava certinho, quadradinho? Eu dei uma entrada aqui com a tesoura, tá vendo que eu cortei um biquinho? Ó. Por que eu fiz isso? Na hora de desvirar, esse cantinho aqui, se tiver muito tecido, ele vai ficar meio grosso. Então, depois para fazer a outra costura do arremate, vai ficar mais altinho, o tecido vai ficar meio emboladinho. Então, em todas as quinas, eu tirei um pedacinho. Toma cuidado, ó, tá vendo aqui? Só toma cuidado para não chegar muito perto da linha, né, da costura, para não cortar, tá? Senão você acaba estragando a ponta. Então, ó, todos os cantinhos, você vem e faz isso. Tira só um excessozinho, não precisa chegar tão perto, não. E aí, feito isso, sim, você vai pegar e desvirar. Quer ver o que eu tô falando? Olha só, vamos desvirar junto esse. Desvira. Eu costumo usar a tesoura. Aí, depois que eu desvirei aqui, eu venho com a tesoura e, tá vendo, ó? Acerto o cantinho. Olha como que ficou. Perfeitinho, tá vendo? Faz isso nos 4 cantos, tá? Tira a parte mais grossa, assim, com a mão. E depois só coloca ou a tesoura ou um lápis, ó. Só pra você acertar o cantinho. Tá, aí desvirei todos. Desvirei todos, o que eu vou fazer? Ele vai ficar, ó, vou colocar esticado aqui em cima pra vocês verem. Vai ficar assim. Você tá vendo que ele tá meio fofinho aqui, ó? Ó. O que eu tenho que fazer? Se eu passar a costura assim, ele tem uma sobrinha de tecido aqui. Não sei se vocês conseguiram visualizar. Então, eu levo no... Se eu costurar aqui, olha só pra você ver, ó. Passei a costura aqui. Olha o tecidinho que ficou dobrado aqui, ó. Tá vendo? Vai sobrar um pedacinho. Então, você leva no ferro, nessa hora que você usa o ferro. Pega o ferro, ajeita e passa. Por que é importante passar nessa etapa aqui? Lembra que a nossa abertura tá aqui, ó? Ó, tá aqui. A minha tá aqui desse lado. Você vai levar no ferro e vai acertar aqui, ó. Alinhar perfeitinho aqui. Na hora que você passar no ferro, o tecido já cai no lugar certinho pra você fazer a costura. Então, ele vai ficar assim, ó. Você vê que aqui, ó, aquilo que eu falei, ficou meio fofinho aqui. Ele tá soltinho o tecido. Quando você passa, olha só como é que fica. Quando você passa, olha, o tecido já tá mais juntinho, né? Ele dá aquela sentada. Olha, tá bem pertinho um do outro. Gente, eu já falei em outro vídeo, mas assim, eu não me preocupo em tirar as linhas, né, em fase nenhuma do processo. Eu tiro no final, para dar o acabamento final mesmo, porque se eu ficar tirando linha por linha por linha, eu vou perdendo muito tempo. Então, você vê que aqui, ó, tem uma pontinha de linha, eu vou tirar ela só depois que eu fizer a costura. Então, olha aqui a abertura onde tá. Tá vendo? Só o tecido já passado, já dá pra ver que, ó, caseou certinho. Então, ó, tá vendo? Bem certinho. Agora, o que a gente faz o próximo passo? Leva na máquina e passa meio pezinho de máquina. A costura fica bem pertinho aqui assim, ó. Só pra dar um arremate e fazer o fechamento. Nessa costurinha, você vai fazer esse fechamento aqui, né? Que não vai dar nem pra ver onde que foi feito a parte que a gente desvirou, porque a costura vai ficar na volta toda, tá? Assim, ó, pouquinho de nada. Coisa de meio centímetro, 1 centímetro, tá bom? Meio centímetro, porque 1 centímetro foi a costura que a gente fez do outro lado. Então, você faz aqui com meio, na metade, tá? Então, costuramos a outra parte. A gente pega
e faz essa costura na volta toda. Tá vendo, ó? Aqui já tá costurado. Olha, ó, a costura que eu falei, ó, bem pertinho, ó. Bem nada mesmo, bem pertinho pra poder dar o acabamentinho assim do arremate. E você vê que aqui, ó, não dá pra ver que a abertura tava aqui. A gente desvirou desse lado aqui, ó, não dá nem pra ver, tá? Porque ficou bem fechadinho, bem certinho. Toma cuidado no canto, posiciona a agulha, faz com calma e volta certinho a costurar, tá? Depois você volta e tira as linhas tudo de uma vez. Quando você fizer isso daqui, já faz em todos, tá? Eu costumo fazer em todos e depois que eu fiz essa costura na beiradinha, o que eu faço? Eu pego um papel e marco, porque lembra que tinha um retângulo no meio? Então, como que eu faço aquele retângulo? Eu não vou riscar ele de fora a fora. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse papel aqui, eu cortei com 10 centímetros por 10. Uma coisa bem simples, tá? Você faz na medida aí que você achar melhor. Você pode fazer com 8, com 5, mas aí eu faço com 10. Eu posiciono na ponta do tecido. Tem pessoas que posicionam aqui na linha da costura. Pode ser também, ó. Vamos posicionar da linha da costura. Tá vendo que ela tá aqui, ó, uma margenzinha aqui? Então, eu posiciono aqui com 10, venho aqui com o lápis e faço um pontinho. Tá vendo? Pelo tecido, ficou bem claro, mas é isso que eu quero. Ó, tá bem aqui a marcação que eu fiz. É bem isso que eu quero mesmo, só pra mim ver agora e depois não aparecer mais. Aí, eu venho e faço isso nos 4 cantos. Marco aqui, marco desse lado aqui, né? Acho que a gente tá marcando da linha da costura. Você pode estar marcando da pontinha aqui, mas se você fizer da linha da costura, você tem que fazer nos 4 cantos. E marco aqui. Qual que é o próximo passo agora? Você vai na máquina com a linha na costura reta, tá? Não muda o ponto. Pega daqui, vem, faz a costura aqui, posiciona a agulha na máquina, vira, vem com ela reto pra cá e fechou o retângulo, tá? Fechou o retângulo. Por que eu faço isso? Pra prender o tecido. Porque se fica solto assim, na hora que a pessoa for lavar, fica feio, tá? Então, pra dar um acabamento mais bacana. Só que aí, eu poderia até deixar só com essa linha na costura reta. Mas pra ficar mais bonitinho e pra valorizar o serviço, claro que a gente precisa colocar um pontinho decorado. Então, até aqui, resolvido, né? Segura esse papel, guarda para as próximas, ou então você faz outra medidinha, que é bem simples. Dá para medir na régua também, quem não quiser cortar no papel. E aí, olha só, dá para ver aqui? Vou virar desse lado, que eu acho que dá para ver melhor. Olha só, a marcação eu fiz do outro lado, mas eu só tô posicionando desse lado para vocês poderem enxergar a costura um pouquinho melhor. Costurei o retângulo. E aí, eu tenho já feito a costura da lateral e esse aqui retângulo no meio, tá? Costumo fazer sempre a linha na cor do tecido, pra não destacar muito. Mas, se você preferir fazer numa outra cor pra realmente destacar, vai ficar bacana também, tá bom? Então, fiz isso, né? O retângulo interno. Mas aí, o que acontece? A gente vai precisar fazer uma nova costura, que seria aquela pra poder fazer a nossa costura com o ponto decorado. Lembra do nosso terminado aqui? Então, eu vou ver se eu coloco aqui ele no verso, que eu acho que é melhor pra gente poder visualizar. Porque depois a pessoa, ela vai conseguir usar tanto na cor lisa, quanto na cor da estampa, né? Aqui, ó, o que eu fiz? Peguei o ponto decorado e fiz em volta, no contorno do retângulo. Já nessa parte aqui, eu fiz o ponto decorado na parte interna da costura. Então, eu fiz na parte interna do retângulo maior, né, da costura de acabamentinho, e depois aqui na parte de fora do retângulo central, tá? Dessa forma, temos o nosso lugar americano. Deu pra entender, pessoal? Ficou facinho? Tá bem detalhado? Tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários, fala pra mim se é assim que você faz, se você já fez, se você vai fazer, me conta, me marca lá nas redes sociais. Eu vou adorar saber como você fez, como você faz
e se deu certo a dica que eu te dei. Um beijo, pessoal, e até a próxima!